Olá, galerinha que está se preparando para o Enem. Já estamos na área para começar o programa que deixa você por dentro dos conteúdos mais quentes do Exame Nacional do Ensino Médio. No ar, Dicas do Enem. Nosso programa tem produção da Fundação Pedro Américo com apoio da Unifacisa e da Rede ITA. Na aula de hoje, temos a professora Tamares Dias trazendo a disciplina Redação. E para abrir com chave de ouro, ela traz para você um conteúdo que eu estou super curioso para conhecer. A estrutura da redação modelo Enem. Se liga aí que aula promete! Olá, senhoras e senhores, eu sou a professora Tamares Dias e a gente vai começar a nossa primeira aula de redação. Redação pré-Enem é aquela redação que vai te encaminhar para essa produção de texto eficaz e o abençoado 1000 que você vai esperar e vai atingir, vai conquistar. Lá em meados de novembro, onde vai acontecer o primeiro domingo, que equivale às provas de linguagens, humanas e a redação. Então, você, estudante pré-Enem, vem comigo, vamos se preparar, que eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar esse primeiro dia de prova com essa produção de texto. Na nossa primeira aula, a gente já vai verificar um pouco da estrutura da redação modelo Enem. Só para que vocês possam entender melhor como é que funciona essa redação, o nosso modelo é um modelo de uma estrutura do dissertativo argumentativo. O dissertativo significa a análise do dissertar. Olha que verbo interessante, né? Dissertar significa falar sobre algo. De que maneira? Justificando, ou seja, argumentando. Por isso o termo dissertativo argumentativo. É falar sobre algo, ter consciência do que está sendo dito, falar sobre algo dentro dessa consciência crítica para que você possa defender o seu ponto de vista. Está aí o ponto do argumentativo. Já na introdução, que é o nosso ponto 1, vai falar sobre o parágrafo inicial. A gente vai começar a destrinchar esse primeiro tópico, que é a tua criticidade. O que é que você entende sobre o assunto, que você pode falar sobre o assunto, o que você vai visualizar de acordo com aquela temática que te abraça, né? Como assim, Tamares? Que abraça? Que a gente tem medo, né? Muitos alunos dizem que temem muito esse tema de redação, é um temido tema. Por quê? Porque sempre tem aquela ideia, será que eu já trabalhei esse tema ao longo dos meus anos de estudo, do meu período de estudo? Como é que funciona essa análise? Primeira coisa, a ansiedade faz com que a gente esteja naquele momento de prova e quando o fiscal diz podem abrir o caderno de questões, a gente procura o tema de redação. É inevitável para muitos alunos, eu entendo. Se eu fosse fazer Enem hoje, eu faria a mesma forma. Na hora que o fiscal liberasse a abertura do caderno de questões, eu certamente ia dar uma olhadinha nesse tema de redação. Quando a gente visualiza aquele tema, é um momento em que a nossa redação começou. Porque, inevitavelmente, você vai pensar um pouco sobre aquele tema, naquela palavra-chave que aparece. Será que é desafios? Será que é caminhos? É uma palavra-chave que aparece nessa temática que vai te induzir a interpretação desse tema. E olha que coisa interessante, nos Enems anteriores, o INEP, ele trouxe democratização, olha que palavra-chave, né, que significa para o povo, olha que palavra-chave interessante, que é para a gente destrinchar, interpretar cada um desses pontos da redação. Quando a gente visualiza um pouco dessa relação, é sempre uma palavra-chave que traz um impacto social. E esse impacto social vai fazer com que você transforme essa relação com muita criticidade, óbvio, para a construção do teu texto, tá certo? Então, é interessante que você já permeie essa ideia desde o início. Olhou o tema de redação, pronto, a redação começou. Você vai começar no teu projetinho de texto, vai começar a pensar o que é que você vai colocar nesse projeto de texto, vai começar a relacionar um pouco dessa primeira escrita do teu texto, que você vai começar a rascunhar, né? Vai começar a montar a tua ideia no papel. Essa é a parte mais interessante. A introdução, aquele parágrafo inicial do teu texto, né, da tua redação, deve conter, a gente fala sempre do número mínimo, porque a gente deixa para o desenvolvimento, né, as partes mais importantes. Cerca de 5 linhas, tem gente que consegue fazer entre 5 e 6, o máximo que a gente tenta pontuar para os alunos é 7 linhas, tá? No total de 7 linhas, mas deve conter dentro dessas linhas iniciais o objetivo, tá? O objetivo principal. Você vai contextualizar, você vai trazer um repertório sociocultural para iniciar
esse texto e vai contextualizar com o quê? Com o tema, né? Você vai trazer, pode ser ficcional, pode ser um filme que esteja aí na modinha, né? Um filme recém-lançado, pode ser um filme que traz uma alusão a essa temática, um documentário. Eu vou trazer uma dica para vocês, né? Porque nesse período do ano de 2022, a gente tem visualizado muitos podcasts de muita referência. Então, traga um podcast que você gosta, que gostou de ouvir, traz lá como repertório sociocultural. É ligado à área de humanas, traz aí uma referência, uma alusão histórica, por que não um período histórico fazendo essa contextualização sobre essa temática? Então, tem muitas possibilidades. Muitos dos meus alunos trazem a ideia de um filósofo, vai trazer uma citação tanto indireta quanto direta. Então, você pode ficar à vontade, desde que você consiga contextualizar e fundamentar aquela informação para iniciar o seu texto, tá? Lembra da quantidade de linhas? Fazendo essa referência interessante, a quantidade de linhas, para que você não se deleite muito nessa introdução, já que a parte mais importante é o desenvolvimento do seu texto, aquele que você demonstra o seu ponto de vista, tá certo? Então, o objetivo aqui é contextualizar. O leitor, ele deve perceber, ele deve sentir qual é o assunto que você está tratando, portanto, traga um pouco dessa ideia da temática para dentro do teu parágrafo e aí, a partir dessa discussão do seu texto, aí vão ser apresentadas as teses, né? A gente chama de tese porque é a ideia principal, onde você pode já indicar os dois caminhos que você vai fazer ao longo do seu texto, que é o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2, tá? Para que a gente possa pontuar uma coisa super importante, chame a atenção do seu leitor. Olha que dica interessante. Essas informações a gente só encontra aqui no Dicas do Enem. Olha só. Uma das informações super interessantes que eu posso trazer para vocês, de maneira inicial, é que você chame a atenção do seu leitor, tá? Para o início do seu texto, vale lembrar que você deve aguçar a curiosidade do leitor. Como? Traga um repertório sociocultural diferente. Perceba que esse chamar a atenção do leitor é fazer com que ele perceba que tem algo diferente no seu texto, que vale a pena a leitura desse texto. Olha que coisa interessante, né? Valer a pena ler um texto. Por quê? Como é que eu tenho essa ideia? Quando eu percebo que um repertório sociocultural não é aquele clichê, aquele que a gente encontra em muitos outros textos. Eu percebo que esse texto ele traz uma contextualização diferente, algo nunca visto. Vamos aí aos exemplos de alguns dos nossos alunos maravilhosos, que eu quero deixar beijo para todo mundo. Todo mundo pede beijo, né? A professora vai para o estúdio, vai gravar a aula, manda beijo, tá aí, ó. Beijo para vocês, em especial a minha aluna Maria Luísa, que também é minha filha, tá me assistindo. Beijo, filha. Ó, não vai brigar com teu irmão não, hein? Tá brigando com o irmãozinho pequeno em casa, tenho certeza essas horas. Quando você chama a atenção do seu aluno, você faz com que ele perceba, com que ele se encante pelo seu texto, tá? Vamos a um exemplo de um aluno maravilhoso. O tema da redação era automedicação. E ele ficou com muita dúvida. O que é que eu trago para chamar a atenção do meu leitor? Como é que eu faço para chamar a atenção de quem vai ler o meu texto? Porque eu vou entender que ele vai ser diferente. E aí ele lembrou da programação aberta, que no final de toda a propaganda de remédio, de medicação, tinha lá, ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Eu tenho certeza que você lembrou dessa frase e colocou lá no 2x do WhatsApp, lendo bem rápido, né? Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Mais ou menos assim, né? Que fala na propaganda, bem rapidinho. Pronto. Ele colocou essa citação direta, com aspas, e chamou a atenção do leitor do texto, porque fez esse link com a TV aberta, com o que a gente tem de programação na TV aberta. E aí, o tema sobre automedicação, com uma frase de efeito de uma medicação que é vendida avulsa nas farmácias, trouxe essa contextualização, essa interpretação super legal do tema, né? Então, olha só que coisa interessante. Outro exemplo super legal é que a gente faz inferências com aquilo que a gente linka ao longo da infância. Estávamos falando sobre determinados critérios que envolvem a animação, que todo mundo gosta de trazer para um texto, um trecho de um gibi, algo diferente, né? Algo da literatura tradicional. Então, tudo aquilo que você vinculou na tua fase estudantil, ao longo dos teus anos de estudo, que você acha referente a trazer para aquela contextualização, seja bem-vindo. Se você quer inferir algo interessante ao longo dessa tua fase estudantil, ao longo desse teu período de estudos, seja bem-vindo a essa fase do texto dissertativo argumentativo, que é o chamar a atenção do leitor. Você pode linkar todas essas interpretações desde que você consiga contextualizar.
e tem espaço para isso. São as linhas iniciais do seu texto, tá? Com a redação do Enem, o corretor não possui a opção de deixar de ler. Tem que ler aquele texto, por isso você tem que deixar ele cada vez mais interessante. Essa chamada de atenção serve para fazê-lo se interessar mais pelo seu texto. Afinal, olha que coisa super importante. Afinal, se ele estará na obrigação, atenção, né, nessa obrigação, entre aspas, na obrigação de destrinchar uma nota para o teu texto, caso ele se encante pelas linhas iniciais, ele vai ler com mais prazer, ele vai ler sabendo que é um texto diferente, no quesito chamou a atenção, né? Ele estará lendo milhares de redações naquele período. Aí a sua, ela vai se destacar. Você vai perceber que na escrita você trouxe um repertório sociocultural completamente diferente, chamou a atenção daquele leitor em específico. Dentre tantas redações que ele está lendo, a sua chamou a atenção, olha o 1000 chegando, hein? Tamares Dias está garantindo para vocês. E aí, essa referência de ler muitas redações sobre o mesmo assunto, vai que sempre tem aquela mesma citação, né? De um sociólogo, de um filósofo, que todo mundo resolveu colocar naquele texto. E os alunos sabem bem que tipo de citação é essa, que filósofo é esse que eles adoram colocar. A gente está dando aula, geralmente, na sala de aula, no presencial, e sempre no final de uma aula de tema de redação tem aquele aluno que diz: professora, posso usar Bauman nesse tema? Posso colocar Paulo Freire? Porque são citações fáceis no sentido de assimilar, de aprender, de decorar, e aí você quer trazer sempre para o texto dissertativo argumentativo. E nem sempre é dessa maneira que funciona. Tem que linkar, tem que ter a ver, tem que estar contextualizado. Senão, vai ficar uma citação e o restante do texto, eles não vão se encaixar. Tem que trazer esse paralelo. E a gente vai ver um pouco dessa ideia de entrosar a contextualização com o seu ponto de vista, com os elementos coesivos, os elementos de coesão, que a gente vai ver numa aula mais à frente. Eu conto com vocês, alunos telespectadores, tá? Mas se você estiver se perguntando como faço para chamar a atenção, escolha citações, frases de efeito, definições, exemplos, alusões históricas ou dados que tornem a primeira frase do seu texto chamativa e interessante, instigando a leitura do restante da redação. Atenção! O primeiro elemento aí está sublinhado, né? Essa ideia de citação. Vamos colocar umas citações diferentes, né? Não vamos colocar essas que estão na modinha, que todo mundo coloca, vamos trazer um diferencial para o nosso texto. Outro detalhe super importante é a ideia dos dados, né? Dos dados estatísticos. Um aluno muito querido fala: e eu tenho que decorar? Sempre eu tenho que trazer uma citação decorada? Calma, não funciona dessa maneira. Pode ser que o texto motivador, a gente geralmente encontra 3 ou 4 na proposta do Enem, nos textos motivadores geralmente vai haver um que vai trazer um dado estatístico para você compreender como há essa relevância de acordo com a sociedade. O problema, a temática relevante com a sociedade, que é a questão do impacto que eu falei anteriormente. E aí a gente vai começar a perceber que há uma chave, tá? E vai fazer essa conexão de ideias. O texto motivador pode te ajudar. Só não pode copiar todas as informações que estão lá e trazer para o seu texto. Aí vai virar plágio, tá? Traz essa edição, interpreta aquele dado estatístico e aí sim você pode usar no seu texto. Portanto, atenção. A ideia da contextualização com o tema. Olha que coisa super importante, é compreender o tema, tá? Já que você já entendeu como é que faz parte a ideia do chamar a atenção, a gente precisa dar andamento a esse texto. É hora de contextualizar a primeira frase com o tema proposto. Lembra sempre. Os períodos, e aí a gente entra um pouquinho em linguagens, os períodos dos textos, eles devem estar de acordo, tá? Devem ter elementos coesivos que deem ideia de sequência, de soma, de adição, fazendo essa relação com o que você vai dizer posteriormente. Senão vai ficar muito vago, tá certo? Se você vai linkar essa ideia do chamar a atenção, uma frase de efeito do início do texto com o restante do texto, deve estar tudo bem programado. Se chama projeto de texto, projetando ideias que você vai pôr no papel, tá certo? É nesse momento que você explica a relação com o tema e já começa a introduzir qual será o ponto de vista defendido por você. Ou seja, não adianta nada colocar uma frase de um filósofo famoso, presta atenção que isso é emblemático, tá? Aquela frase perfeita do filósofo famoso que você já tem porventura. Se você não conseguir relacioná-la com o assunto da redação, vai ficar solto, vai ficar uma ideia em contraste com outra. Não, você tem que
contextualizar, tem que dar sequência, que somar essas ideias. É preciso ter lógica e conexão, tá? Então, lembrem-se disso. É preciso ter essa lógica, esse sentido de acordo com essas conexões. E olha como isso é importante. Você está iniciando seu texto, você está falando sobre algo e deve ter um sentido. Senão vai ficar uma ideia completamente descontextualizada, não vai dar certo. Atenção! Chegou uma fase que eu mais gosto, a defesa da tese. Preste atenção, tese é a ideia principal do seu texto. Você vai elaborá-la juntando dois caminhos que você vai destrinchar ao longo do desenvolvimento, dos parágrafos que você vai desenvolver a seguir. Então, atenção! Apesar de não precisar necessariamente aparecer na última frase do texto, por quê, Tamares? Porque tem gente que coloca no meio do parágrafo, né? Já dá a entender um pouco dessa ideia já na contextualização, mas tem gente que deixa para o finalzinho do primeiro parágrafo, sim, já dando essa indicação de como vai funcionar o desenvolvimento, tá? Nesse caso, é importante que você deixe evidente qual será a tese defendida por você. Assim, fica claro para o corretor qual será o ponto de vista debatido ao longo da sua redação. Uma das coisas mais importantes é você indicar qual é a sua ideia principal, qual é a sua tese, sobre o que você está falando exatamente. O que é que você vai defender de maneira crítica, que vai fazer parte do teu desenvolvimento. Você indica aí no finalzinho da sua introdução que é a sua tese, tá certo? Há formas, tópicos frasais, frases de efeito, frases prontas. Buscando aí na internet, tem aquela frase coringa, não se engane. Construa um texto que você tenha segurança, de acordo com as competências de que ele está correto, para você começar a desenvolvê-lo. Portanto, atenção à prática, né? A prática do texto dissertativo argumentativo. Não adianta a gente chegar aqui numa aula que a gente já começa a perceber o andamento do aluno, que ele já conhece o texto dissertativo argumentativo, e não falar sobre prática do texto, não falar sobre escrita, não melhorar um pouco desse contexto. Texto dissertativo argumentativo só funciona se você pratica. Se você compreende a teoria da correção, se você conhece cada uma das competências, se você entende da habilidade que o INEP necessariamente exige, aí vai dar certo, aí vai linkar. Fechado? Não confunda tema com tese. Atenção a esse dado super importante, né? Não confunda tema com tese. O tema é o assunto sobre o qual você discutirá. E a tese é uma proposição, né? Uma proposição sobre o tema, a sua ideia principal, é o seu posicionamento em relação a ele. Então, eu estou falando sobre algo, eu vou me posicionar sobre esse algo. Olha aí, a grande importância de compreender essa primeira etapa do seu texto. E preste atenção nessa dica de ouro, tá? Só pode estar num programa com o nome desse, né? Dicas do Enem. Olha a estrutura aí para vocês, tá? Tem o repertório, aquilo que a gente falou da ideia de você trazer algo para chamar a atenção do teu leitor. Eu sempre chamo a atenção para as coisas que são atuais, tá? Algo que mexe com a atualidade, que tem a ver com esse tema, ele vai chamar, esse algo vai chamar muito mais a atenção para o seu texto. Aí chamar a atenção do leitor, quiçá esse leitor que seja o corretor do seu texto, traz todo um diferencial, né? Mais a contextualização do tema, mais a sua tese. São dados extremamente importantes que vão caber aí à estrutura do seu texto de redação, tá certo? Pausa rápida por um intervalo para dar tempo de tomar uma água e ir no banheiro e voltar para a segunda parte deste conteúdo que eu tenho certeza que você está gostando. O Dicas do Enem volta já! E a professora Tamares Dias está com aquele gás, trazendo um dos conteúdos mais importantes para os estudantes do ensino médio, a estrutura da redação modelo Enem. Se liga aí que a aula segue. Voltamos do intervalinho comercial, agora com o tópico 2, parágrafo de desenvolvimento. Agora a gente vai falar sobre os parágrafos centrais do teu texto. Já fez a introdução? Já chamou a atenção do leitor, trouxe um repertório legal, montou a sua tese, já sabe o que é que vai defender nesse texto? Legal. Vamos para o desenvolvimento, então. Na estrutura da redação Enem, os próximos 2 ou 3 parágrafos, por que 2 ou 3? A ideia é que sejam 2 de desenvolvimento, mas que você recapitule, por isso esse terceiro, lá na finalização.
o parágrafo de finalização a gente chama de parágrafo solução, que é a tua intervenção, tá certo? Aquele parágrafo de solução do tema, da problemática, daquilo que você está defendendo, tá certo? Tudo isso deve ser bastante dedicado ao desenvolvimento de seus argumentos. Atenção na criticidade do texto dissertativo argumentativo. Utilize a partir cerca de 7 a 9 linhas para cada parágrafo de desenvolvimento. Uma chamada legal que muitos alunos utilizam é 6 linhas para a introdução, 9 para o desenvolvimento 1, 9 para o desenvolvimento 2 e 6 para a proposta de solução. Fica 6, 9, 9, 6. É interessante também, é uma forma legal de você sempre lembrar de como é que você vai estruturar as linhas do seu texto, tá certo? Fica essa dica para você. Os parágrafos de desenvolvimento são aqueles em que você apresenta os argumentos que defendem a sua tese, com o objetivo de convencer o leitor a respeito do seu posicionamento. Mas lembre-se que vale mais desenvolver bem um argumento por parágrafo do que expor vários argumentos sem defendê-los. Atenção, se você falou a importância, a eficácia, o impacto social daquele tema já na tese, vai ser necessário, meio que obrigatório você trazer esse desenvolvimento, tá certo? Para o seu texto, para trazer essa relevância significativa para o que você está argumentando. Vamos lembrar de uma coisa, argumentar traz como sinônimo a ideia de justificar. Você vai justificar a sua ideia, você vai provar para o leitor que aquele seu posicionamento está correto. E aí você vai montar frases, períodos, orações que dê a compreender, que dê-se a entender aquilo que você está dizendo com bastante eficácia. Defenda. Antigamente as pessoas falavam assim, né? A ideia da venda do seu peixe, né? Então, como é que você vai fazer a venda de algo importante, né? Para você sobreviver. Não tinha essa frase pronta de efeito de antigamente? Pronto, utilize essa ideia. Tá? Se aquela ideia central é sua e você acha eficaz e a tua ideia crítica sobre o impacto daquele tema para a sociedade, então vamos embora, vamos defender essa ideia. Agora tem um diferencial. Também no desenvolvimento a gente vai encontrar repertórios socioculturais. Por quê? Eu preciso contextualizar aquela minha ideia, a ideia de ser crítico com algum ponto de vista, com aquilo que eu estou defendendo, com algo que seja de referência sociocultural. E aí vai ficar a teu critério trazer esse diferencial. Tem gente que traz no desenvolvimento uma lei, tem gente que traz no desenvolvimento o argumento de autoridade, a fala de alguém que tem autoridade no assunto que está sendo tratado. Então, tem diversas formas de você provar que esse posicionamento central é importante e é tão importante que aí tem uma citação de referência sobre, um filme que fala sobre isso, ou seja, um repertório sociocultural. O diferencial ainda vai fazer valer, ainda está valendo nesse momento do seu texto. E para fazer valer, você deve pensar lá no teu projetinho de texto, na indicação correta daquilo que você vai adicionar ao longo do seu texto. Que elemento tão importante e tão eficaz é esse que vai tratar desse critério para se tornar algo relevante? E aí você vai pensar em algo que poucas pessoas já tenham pensado a respeito desse repertório sociocultural que é completamente diferente. Algo que você assistiu há pouco, uma aula que trouxe para ti essa referência ao assunto que você possa contextualizar e possa mostrar de maneira crítica aquilo que você tanto defende. Atenção na construção desse desenvolvimento. Utilize um tópico frasal. O tópico frasal é responsável por introduzir a ideia central de um parágrafo. Então, como é que você vai conduzir, como é que você vai construir para que você possa introduzir essa ideia principal, essa ideia central? Da mesma forma que o seu texto apresenta uma introdução, desenvolvimento e conclusão, os parágrafos devem apresentar início, meio e fim. É o que eu sempre digo aos meus alunos. Você inicia o parágrafo, você desenvolve, você deve, por obrigação, finalizá-lo. Porque senão, como é que você vai começar um outro, se aquele nem foi finalizado? Vai ficar faltando algum elemento. E aí a gente vai lembrar das competências, da maneira de como essa redação será corrigida e pode faltar uma informação e a tua nota vai cair, tá certo? Por isso, não deixa a desejar. Vamos finalizar esse parágrafo da mesma maneira que você está iniciando, que você está conduzindo, tá certo? O tópico frasal será a ideia central do seu parágrafo. A partir dela, você desenvolverá ideias secundárias relacionadas à principal. Constrói uma frase de efeito eficaz. Constrói uma frase de efeito que linke a ideia da tua tese dita anteriormente,
mas que você consiga também conduzir esse elemento de acordo com o seu desenvolvimento. Defenda a sua ideia, justifique, prove para quem estiver lendo o seu texto, para o leitor, para o corretor do seu texto, que você entende do que está falando. Portanto, preste atenção na escolha dessas palavras. Gostaria também de fazer uma indicação ao vocabulário, tá certo? Não adianta a gente estar utilizando as palavras bem difíceis. Não adianta. O que o corretor ele quer saber é se você está sendo claro e objetivo naquilo que você está dizendo, sobre o que você está dizendo. Um outro elemento também que vale a pena falar aqui é a respeito da indicação de... quando você fala muito ao invés de ser bastante objetivo. É uma expressão muito utilizada que é assim, encher linguiça, tá? Não faz isso não. Não fica falando repetidamente sobre o mesmo assunto, só para gastar a quantidade de linhas para você finalizar esse texto. Não, seja claro e objetivo, vá direto ao ponto. O corretor vai gostar muito mais do seu texto dessa maneira. Fechado? Diante dessa repercussão, a gente já chega no desenvolvimento de cara, porque eu já construí um tópico frasal, eu já estou iniciando um pouco do que eu mostrei na tese, já indiquei, já estou construindo de maneira crítica aquele meu posicionamento. Depois de estabelecida a ideia central do seu parágrafo, é hora de desenvolvê-lo com argumentos sólidos e verídicos que comprovem a sua tese. E, por se tratar de um texto dissertativo argumentativo, você não deve apenas expor informações. Aí eu vou ter que lembrar para vocês, né? O tipo de texto é dissertativo, atenção no gênero, né? Dissertativo argumentativo. A tipologia argumentativa, ela não pede apenas que você exponha as suas falas e o seu ponto de vista, mas que você defenda. Portanto, olha a dica. Analise cada um desses elementos que você vai dizer de maneira crítica, construa a informação para que o leitor ele compreenda sobre o que você está falando, sobre o que você está escrevendo, tá certo? Mostre que você tem autoridade sobre aquilo que está abordando. Essa ideia de autoridade é conhecimento, tá? Mostre que você sabe do que você está escrevendo de maneira eficaz. Por isso que a gente, às vezes, encontra alguns textos que, porventura, não tenha sido bem compreendido pelo autor do texto e ele vem escrevendo e não defende sua ideia com eficácia. Ele não se aprofunda naquilo que está sendo dito e fica tudo superficial demais. Não é interessante. Interessante que você seja bastante objetivo, que você construa um parágrafo defendendo a sua ideia. Analise, justifique, argumente. Fechado? Agora eu tenho a ideia de conectar essas ideias. O tópico frasal, ele está conectado com o repertório, ele está conectado com a análise do parágrafo, sobre o teu ponto de vista. Então, já que cada parágrafo deve ter a sua conclusão, você deve finalizá-lo conectando as ideias e mostrando o sentido delas terem sido discutidas. A grande importância de se discutir esse elemento, a grande importância de se discutir aquilo que está sendo falado. Então, é preciso que se construa, baseado nessa ideia, um elemento importante, que é o elemento que a gente chama de elemento coesivo, né? De conectivo, carinhosamente chamado de conectivo. É quando eu utilizo aquela palavrinha-chave para conectar as minhas ideias. E eu tenho certeza que você, estudante para Enem, que vem se preparando há alguns meses para isso, já tem aquele elemento coesivo de estimação. Começou a construir o seu texto, começou a pensar no seu projeto de texto, lembrou de cara em um elemento coesivo que não pode faltar. Eu já sou meio desconfiada de falar sobre isso, porque tem aqueles elementos coesivos que a gente adora tratar no texto dissertativo argumentativo. Exemplo, início do desenvolvimento, sob esse viés, início de um parágrafo de finalização. Portanto, são elementos que eles não deixam de aparecer ao longo do nosso texto, não é verdade? Então, fica aí a dica para você. Só para vocês entenderem legal, prestem atenção nessa imagem aí, ó. A estrutura do desenvolvimento, tópico frasal, um repertório sociocultural e a tua opinião, tá? Não necessariamente cada um desses elementos são períodos, tá certo? Do mesmo parágrafo. Não, é só para você entender a sequência do que deve conter, tá certo? É apenas uma opção de estrutura. Óbvio, eu não quero engessá-los, né? Eu quero que vocês percebam que há formas e formas de você construir a temática do seu texto. Mas o que é que de importante tem que haver? O início, o meio e um fim para o teu parágrafo, tá certo? A dica é construir um tópico frasal, faça essa referência à sua tese, aquilo que você quer defender, já na parte inicial do parágrafo, traz um repertório sociocultural para defender a tua tese, o teu argumento, e depois você destrincha um pouco do teu ponto de vista, que é
a tua opinião, tá certo? A gente vai para mais um intervalinho comercial. Toma uma água, um café e volta comigo, que a gente ainda tem muita coisa para ver. Mais uma pausa para o nosso break e em seguida tem a última parte dessa super aula de hoje. Enquanto isso, vai seguindo a gente no Instagram, @Dicas do Enem na TV. Eu volto já. Ei, vem cá, se você tem alguma dúvida ou sugestão para o programa, manda um direct para a gente lá no Insta, @Dicas do Enem na TV. Nossa equipe de professores está aqui justamente para te ouvir e melhorar ainda mais nossas dicas para o Enem. E a gente segue com a última parte da aula de hoje com Tamares Dias. A disciplina? Redação, claro. De volta do intervalinho comercial, o ponto 3 do nosso texto dissertativo argumentativo é a conclusão. Por fim, a conclusão é o parágrafo que finaliza a estrutura da redação. Essa redação modelo Enem deve conter aproximadamente 5 linhas. Isso aqui é uma estrutura que a gente imagina dos sonhos, né? Mas caso você não consiga, vai e precisa acrescentar uma linha a mais, 6 linhas por acaso, enfim. Pode ser aquela estrutura que eu falei anteriormente, seja introdução, 9 de desenvolvimento 1, 9 de desenvolvimento 2 e 6 de finalização, que é o teu parágrafo de intervenção, dá certo também. Mas caso você seja extremamente sucinto e consiga estabelecer nessas 5 linhas a proposta de intervenção, tá tudo certo, tá maravilhoso. Agora, não deixa muitas linhas sobrando, porque eu indico para o meu aluno não deixar nenhuma, que ele argumente bastante, que ele consiga finalizar, acaba todo dentro daquela estrutura de 30 linhas, tá? Porque aí o corretor vai ter a impressão de que você ou enxugou demais as informações e não trouxe, se perdeu no meio do caminho, não trazendo aquilo tudo que era necessário, ou vai ficar parecendo que a sua letra ela tá minúscula, né? Tem gente que consegue diminuir bastante, que é para caber todas as informações, e aí termina recuando um pouquinho na quantidade de linhas. Utilize essas 30 linhas, que é um modelo, que é o tamanho padrão da redação Enem, né? Da redação do tipo dissertativo argumentativo. Então, você faz a utilização dessas linhas da maneira como quiser. Tenho certeza que vai dar certo, que você tem competência para isso. Vamos entender o que é necessário ter nessa conclusão, tá certo? Aqui, quando você inicia a conclusão, você não deve mais abordar novos argumentos, tá certo? Mas sim relacionar com a sua tese. Portanto, no tópico frasal da conclusão, você pode retomar a tese, retomar os argumentos, aquilo que você acha necessário, mas fazer essa retomada é interessante. Aqueles que já foram expostos e propor soluções para esses problemas. E esses problemas, eles são abordados ao longo do texto, portanto, você vai solucioná-los. Olha que coisa interessante. Essa parte interessante, só o modelo dissertativo argumentativo Enem faz com vocês. Eles pedem para vocês arranjarem repertório sociocultural, né? Mais de um, que é para você contextualizar com aquele tema. Pede para você desenvolver, a partir desse tema, problemáticas, né? Para que você possa argumentar. E para finalizar, esse modelo de redação pede para você finalizar. E não é qualquer finalização, é resolvendo o problema, é trazendo um agente interventor, uma instituição, que pode ser instituição família, instituição educacional, do governo, algo do tipo, mas que ele venha para resolver a problemática. Pede para você desenvolver que tipo de ação, que tipo de medida será tratada, como aquilo será desenvolvido, o meio, o modo que será desenvolvido, uma finalidade, um objetivo para aquilo acontecer, e aí você escolhe um desses elementos para detalhar, faz um fechamento dessa redação com chave de ouro. Vou trazer dicas para vocês ao longo dos nossos programas, né? Para que vocês possam indicar uma finalização desse parágrafo com retomada de repertório, que é para você fechar com chave de ouro, tá certo? E aí, de acordo com essa relação de solucionar problemas, a gente pensa também numa indicação eficaz para cada uma dessas soluções. Por quê? Você pode solucionar as problemáticas com uma proposta de intervenção, uma ação, né, um agente, uma ideia de meio, mas você pode fazer também duas, para problemática 1 e para problemática 2. Pode ser também, fica aí ao seu critério, tá? Aqui, nesse ponto, eu tenho a ideia da sintetização de ideias. Lembra que anteriormente a gente falou que a parte do desenvolvimento da argumentação é aquela parte que você mais desenvolve o texto, né?
Porém, na sequência desses elementos, aí não, você faz de formas diferentes, que é para você tratar dessa ideia como indicação de parágrafo, tá? Como a ideia do parágrafo de conclusão é concluir tudo o que foi abordado ao longo da redação, sintetize a sua ideia principal, que é para que você possa desenvolver uma forma de finalização, certo? Você vai finalizar esse texto, você vai conectar essas ideias, você vai garantir a coerência do seu texto, modelo dissertativo argumentativo. Então, você vai tratar dessa relação com uma espécie de resumo daquilo que você falou. E aí, você consegue desenvolver isso no tópico frasal, tá certo? Que é aquela parte inicial da tua introdução. Faça propostas de intervenções detalhadas. Vocês sabem que lá na cartilha do participante, que o INEP divulga, né, após as inscrições, traz sempre essa ideia da estrutura, do que é o texto dissertativo argumentativo, de como os corretores vão avaliar aquele texto, o que é que será observado. E a gente tem aí a exigência de uma proposta de intervenção eficaz e que ela seja bem elaborada, contando com esses 5 elementos, né? Para esse problema abordado no tema, é preciso que você traga essa relação de maneira, assim, eficaz, mas que você perceba, assim, você lembre, isso aqui é possível de acontecer? Essa proposta de intervenção, ela é viável ou ela vai ficar apenas num livro de literatura ficcional? Olha aí, é essa proposta de intervenção que eu quero que você perceba. Que é aquela proposta de intervenção eficaz a nível nacional, porque os temas de redação modelo Enem sempre trazem essa ideia da sociedade brasileira, a nível Brasil. Lembra no finalzinho do tema, que sempre tem essa palavrinha-chave a nível Brasil? Então, é eficaz e é viável que essa proposta de intervenção de fato aconteça, ou ela ficou bem, assim, uma ilusão? Então, pensa nessa ideia. O corretor, ele quer ver algo que de fato seja eficaz, que seja viável de acontecer uma solução, tá certo? Então, pensa nessa ideia quando você pensa quem você vai trazer como agente, quem você vai trazer como medida, o que você vai trazer como medida, e a ideia de finalidade, como aquilo vai ser desenrolado. E aí, eu vou ter uma proposta de intervenção extremamente viável, tá certo? Depois de introduzir o leitor ao parágrafo, você deve mostrar as intervenções que podem ser feitas para lidar com o problema. E para receber uma pontuação boa na competência 5, a competência 5 é das 5 competências o elemento que vai relacionar a tua proposta de intervenção. A competência 5 é a competência que avalia exatamente como você está solucionando o problema que você discutiu ao longo do teu texto. Desses critérios, tá? Do Exame Nacional do Ensino Médio, é justamente a parte mais importante, é a parte que vai ser analisada como a solução irá acontecer. Pense sempre no agente interventor, o que ele pode fazer, a ação, é a medida, como ele fará e a finalidade dessa medida. E aí você detalha um desses critérios e você vai, com certeza, conseguir conduzir essa proposta de intervenção com bastante eficácia. Eu uso muito essa expressão, a ideia do finalizar com chave de ouro, né? Não poderia ser diferente agora. Olha só, da mesma forma que a introdução aguça a curiosidade do leitor, ou, nesse caso, do corretor, porque a gente sabe, o leitor do texto dissertativo argumentativo não é qualquer leitor. Muitas vezes é o teu corretor, é quem está avaliando o teu texto e vai gerar a tua nota, né? Vai avaliar para gerar essa nota. E aí você deve pensar que para que se continue essa leitura do teu texto, para que a gente consiga manter uma conexão de ideias e de compreensão do leitor, a conclusão ela vai deixar uma impressão final sobre a tua criatividade, sobre como você conduziu essa argumentação. E é de extrema importância. E pensando que é depois da conclusão que o corretor dará uma nota para a sua produção, é muito importante que essa impressão final deixe-o satisfeito com o seu texto. Ou seja, tente deixar o corretor de boca aberta, né? Aquela expressão assim, que chocado, né? Essa pessoa aqui merece 1.000, olha mesmo assim, essa impressão que ele terá e vai desenrolar uma nota 1.000 para ti. Maravilhoso. Então, deixa ele impressionado, né? Por isso que essa expressão de boca aberta está entre aspas. Traz isso para o teu texto, traz esse diferencial. Pensa numa proposta de intervenção viável, bem interessante, que você possa conduzi-la com eficácia precisa e necessária. Fechado? Olha que coisa interessante. Eu trouxe para vocês agora um exemplo,
tá certo? Aqui eu tenho uma finalização de uma redação, tá certo? Estamos marcando aí os elementos importantes para que vocês possam perceber. Por exemplo, eu tenho um elemento, né, que a gente vai trazer como ideia de coesão, que é para a gente começar a encaixar esse parágrafo, que é o início. Frente a esses entraves é justamente essa ideia de que você está retomando aquilo que foi dito num parágrafo anterior, né? Ou nos parágrafos anteriores, que dá a ideia do desenvolvimento. Eu tenho um marcador de conclusão. Esse elemento coesivo, portanto, ele é marcador de conclusão, ele é propício a estar na conclusão, ou de um parágrafo, ou de um texto, como a gente encontra aqui. Esse elemento, o Ministério da Educação, é o nosso agente, está marcadinho de amarelo aí. É preciso ter um agente na nossa finalização da proposta de intervenção, ele que vai construir essa ideia de intervenção, ele quem fará a proposta acontecer, tá certo? Aí eu tenho o detalhamento do que é esse agente, aí diz, na sua função de fomentador do ensino, quem? O Ministério da Educação. Acrescentar uma disciplina na grade curricular das escolas brasileiras. Estamos falando de uma ação, tá certo? Que o Ministério da Educação, na sua função de fomentador do ensino médio, deve, atenção nesse verbo que deve conter no seu texto, tá certo? Deve acrescentar uma disciplina na grade curricular das escolas brasileiras. O meio, o modo, como isso vai acontecer, tá em azul, a partir do uso da educação construtora de uma ideologia crítica do pedagogo Paulo Freire, porque agora, nesse meio aqui, tem essa ideia de Paulo Freire. É justamente a ideia de um repertório, uma retomada de algo que foi dito no desenvolvimento e está sendo retomado aí, que é para linkar essa ideia, veja, o texto todo de maneira circular, para lembrar do teu conhecimento acerca da fala desse autor, tá? Desse educador grandiosíssimo que foi Paulo Freire. E um pouco mais da ação, ó, tendo como pauta principal, tá em verde, a discussão acerca que tipo de problemática você utilizou no seu desenvolvimento, é a hora de inseri-la. Nessa parte final, a ideia do efeito é o objetivo dessa ação acontecer. A gente chama também de efeito ou finalidade, tá certo? Com o intuito de formar jovens conscientes e politizados sobre esse tema, ou sobre essa temática. Essa parte que está aí num roxinho, né, num lilás escuro, é para que vocês possam entender o objetivo de se construir essa ação, tá? Por isso que a ideia do intuito, ou seja, de uma finalidade, um objetivo, tá? Afinal, olha que finalização legal, né? Todo parágrafo deve ter um fechamento, a gente não falou anteriormente. Pois bem, olha que finalização legal para esse parágrafo que vai fechar. São as frases finais, né? O período final do teu texto. Afinal, como dizia Freire, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Olha só que coisa interessante, é a retomada um pouco daquilo que foi dito como repertório num desenvolvimento ou até na introdução do texto sobre a fala de Paulo Freire, que é uma frase também muito conhecida, muito tratada aí no meio educacional, por meio das instituições, como a ideia central, né, do precursor aí educacional, que é o Paulo Freire. Então, essa finalização é uma maneira chave, né, de você dizer assim, olha, eu estou fechando com chave de ouro, estou virando a chave aqui para o sucesso, estou conquistando o meu 1000. Olha aí, traz uma estrutura parecida com essa, que você vai garantir teu sucesso, tá certo? Pois bem, com a finalização aí de todos esses parágrafos, vamos fazer uma retomada, né, dessa aula de hoje? Vamos ver como é que você entendeu agora numa imagem tudo juntinho, porque a gente viu fragmentado, agora a gente vai ver tudo junto. Eu tenho uma redação modelo Enem, na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Essa dica só podia estar nesse programa, né, minha gente? Só podia estar no Dicas do Enem. Olha só, a introdução vai acontecer em apenas um parágrafo, de 5 a 7 linhas, como dito anteriormente. Você vai trazer uma contextualização, vai trazer um elemento coesivo legal. Sempre essa retomada do tema faz com que o leitor perceba que você entendeu sobre o que o tema está pedindo, que palavra-chave, qual é o assunto abordado. Joga mais um elemento coesivo e faz a apresentação da sua tese. Legal? Isso aí
Bonitinho vai ser a sua introdução. Já no desenvolvimento, com 2 parágrafos agora, cada um deles pode ter de 6, 7, 8 até 9 linhas, no máximo estourando até 9 linhas, tá certo? Onde você vai apresentar em cada um desses 2 parágrafos. O teu argumento 1 vai estar no desenvolvimento 1, o teu argumento 2 vai estar no teu desenvolvimento 2, mas você vai trazer a tese, vai trazer uma fundamentação teórica, que é o teu repertório sociocultural. Nessa exemplificação, você vai trazer a sua opinião, teu ponto de vista, o que é que você acha sobre aquele assunto, né? De maneira muito crítica, sempre essa ideia. A mesma coisa no D2, a tua argumentação 2, com a outra parte, né? O outro lado da tua tese, fundamentação e exemplificação. Tudo lindo e maravilhoso. Na conclusão, aí não. Eu vou relacionar a ideia de apenas um parágrafo. Cuidado na quantidade de linhas utilizadas, tá? Dentro dessa conclusão. Você vai fazer a retomada da tese, sempre retomando aquela ideia central do teu texto. E a proposta de intervenção contendo todos os elementos. O agente, quem vai resolver essa situação, modo, ação, finalidade e detalhar um desses elementos, tá certo? Traz quem vai resolver essa situação, traz essa ação, essa medida com bastante eficácia, sendo viável a nível Brasil. Cuidado no mundo da imaginação, viu, minha gente? Lembre-se, pezinho no chão na hora da construção de uma proposta de redação, de intervenção, na verdade, que é para você solucionar isso com eficácia, tá certo? O modo, você vai explicar como aquilo vai ser desenvolvido, que tipo de ação, como é que ela vai acontecer, e um objetivo, que é a ideia de finalidade, tá certo? A minha dica de hoje, no exemplo anterior, é a indicação do detalhamento partir do agente. Você vai detalhar quem é o agente. Por exemplo, o Ministério da Educação, né, responsável pela educação nacional. Por exemplo, a mídia, aí, fomentador de opiniões, poderia ser essa ideia, né? Família, a ideia de proteção, a ideia de afeto, como é que a gente pode relacionar essa ideia? Então, traz um detalhamento, tá certo? E para fechar, o texto, fazendo essa retomada de um repertório sociocultural, que no nosso exemplo a gente viu a ideia do Paulo Freire, você vai utilizar um repertório utilizado antes. Cuidado, não traz ideia nova, tá? Tem que ser algo que você já retomou, que você já utilizou. Aí você coloca aí, nessa parte do teu texto e finaliza. Muitos corretores chamam essa ideia de redação circuito. Por exemplo, você coloca o repertório sociocultural na linha 1 e você faz a retomada na linha final do seu texto, tá? Circuito, da mesma maneira que começou, ela finaliza. Beleza? Dá super certo. Eu finalizo a nossa aula de hoje com a certeza de que você entendeu tudo sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Um grande abraço. Final do Dicas do Enem de hoje. A gente agradece a Tamares por mais uma aula cheia de conteúdo quente e importante para o Exame Nacional do Ensino Médio. Amanhã tem mais aula aqui na Rede ITA e no YouTube. Valeu, galera. A gente se encontra.